Bom, gente, eu vou fazer aqui então uma videoaula agora de histologia, estudando sobre os tecidos, né? Eu não vou falar sobre todos os tipos nessa aula, vou fazer uma parte 2 depois, mas por enquanto eu vou falar aqui só do tecido epitelial e de quase todos os tecidos conjuntivos, exceto o tecido hematopoético e o sanguíneo, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Para a gente poder entender aqui então as primeiras noções de histologia, né, a gente primeiro precisa saber aquele nível de organização trófico, né, dos organismos, né, trófico não, desculpa, o nível de organização dos organismos somente, que a gente estabelece na biologia, que a gente começa desde os átomos para as moléculas, que é o estudo da bioquímica, aí a gente começa nas organelas e células, que vem na citologia, e os tecidos, que vão ser os conjuntos de células, né, que é a histologia, que é justamente que a gente vai estudar, e posteriormente temos os órgãos, os sistemas corporais, e o organismo, que é a parte do estudo da fisiologia, e os níveis ecológicos, que é responsável pela ecologia, certo? Nesse sentido, então, a área da histologia vai ser responsável pelo estudo dos tecidos, obviamente, analisados por meio de lâminas histológicas. Então, como é que a gente vai pegar para poder analisar os tecidos? A gente vai pegar um microscópio, vai pegar uma lâmina histológica, que é literalmente uma lâminazinha, assim, geralmente de vidro, que a gente coloca um pedacinho muito fininho de algum tecido que a gente quer analisar e leva um microscópio para a gente poder ter essa visualização melhor, né? A gente tem uso de corantes e tudo mais. E dessa forma a gente consegue categorizar os tecidos de acordo com suas funções que vão ser desempenhadas no organismo, né? Eles vão ser divididos em 4 grandes grupos, sendo esses o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Na videoaula de hoje a gente vai falar só sobre o tecido epitelial, o conjuntivo, quase todos os conjuntivos, que a gente tem vários tipos de conjuntivo, exceto o hematopoético sanguíneo, como eu havia mencionado. Começando aqui então com o tecido epitelial, né, as características desse tecido, ele vai apresentar células justapostas, ou seja, células que vão estar bem unidas umas com as outras, e consequentemente ele vai ter pouca substância intercelular, ou seja, pouca substância entre essas células, que pode ser tanto água como sais minerais, carboidratos, proteínas, entre outros. Além disso, ele também vai se tratar de um tecido que vai ser avascular, ou seja, ele não vai ter vasos sanguíneos. Portanto, ele precisa ser nutrido por um tecido, que vai ser o tecido conjuntivo, por meio da difusão, né, que vai ser essa troca de nutrientes, oxigênio e tudo mais. Além disso, esse tecido também vai apresentar uma alta capacidade mitótica, ou seja, uma alta capacidade de regeneração. Sobre as suas principais células agora, essas são os queratinócitos, que vão ser responsáveis pela síntese de queratina, que vai ser uma proteína impermeabilizante, ou seja, que ela vai impedir, né, essa perda de água do organismo. Vai ser a partir dessa conquista dessa queratina, né, no corpo que a gente vai conseguir ter então esses seres que vão ser independentes da água. Porque até os anfíbios, né, a gente tinha essa dependência com a água. Por quê? Como eles não tinham essa camada de queratina, como já tem nos répteis e em diante, né, nos aves e nos mamíferos, eles precisavam se manter em contato com a água para não perder essa umidade do corpo, né? Porque senão eles perdiam água. A queratina, ela permite essa impermeabilidade, então a gente já consegue ter essa conquista do meio terrestre. E além disso, ela também vai ajudar na proteção contra o atrito. Vamos pensar que os animais répteis, a maioria são rastejantes. Então tem muito atrito com o solo. E até nós, né, seres humanos, enfim, a gente tem atrito, né, cotidianamente. Então, ela também, essa camada de queratina que vamos ter no tecido epitelial, né, pelos queratinócitos, produzidos pelos queratinócitos, vão ajudar também nessa proteção contra o atrito. Além dessas células, a gente também vai ter os melanócitos, que vão ser responsáveis por produzir melanina, que vai ser um pigmento natural da nossa pele, que vai ter também a função fotoprotetora, né, contra esses raios ultravioletas do sol, que podem fazer dano nas nossas células, mexendo com esses radicais livres e tudo mais, inclusive podendo gerar o câncer de pele. Por fim, o tecido epitelial ele vai ser dividido entre dois tipos. A gente tem o tecido epitelial de revestimento, que vai ser geralmente presente em superfícies com funções tanto protetoras, como por exemplo a própria nossa pele, né, que é composta por tecido epitelial, tem função protetora, quanto absortivas, por exemplo, o nosso intestino, que também é composto por tecido epitelial e tem essa função de absorção. Além desse tecido epitelial de revestimento, a gente também tem o de secreção, ou também o glandular, né, tem esses dois nomes, que vai ser justamente o que vai compor as glândulas do nosso organismo, que elas podem representar tanto ações exócrinas, ou seja, que vão secretar substâncias para fora, quanto ações endócrinas, que nesse caso vão ser sempre os hormônios, certo? Que vão secretar esses hormônios, né, essas substâncias, para dentro do nosso corpo. Falando então agora da pele humana especificamente, que é composta por tecido epitelial, ela vai ser então o maior órgão do corpo humano e vai ser composta tanto por tecido epitelial de revestimento, né, que é aquele que vai dar proteção, quanto por tecido conjuntivo, porque vamos lembrar que todo tecido epitelial precisa de um tecido conjuntivo ali para poder nutri-lo, né, como eu tinha explicado. E a pele vai se dividir entre duas camadas específicas, que vai ser a epiderme, né, composta por tecido epitelial, e pela derme, que vai ser composta por tecido conjuntivo. Além da epiderme, né, acima dela, vai se encontrar uma camada chamada de camada córnea, que não vai ser composta por nenhum tecido, que vai ser apenas composta, né, formada por queratina, que é o que a gente acabou de ver. Na superfície da pele vai existir essa proteção, então, de queratina, que vai impedir também a entrada de micro-organismos. Mas nas regiões de mucosa, como nasal, bucal, a gente não vai ter essa camada protetora,
Por esse motivo, a gente fala desse negócio de, na epidemia de coronavírus, por exemplo, nessa pandemia, na verdade, né? A gente teve essa questão de não pode botar a mão na boca, não pode botar a mão no olho, no nariz, porque justamente nessas mucosas é mais fácil a entrada de vírus e bactérias porque a gente não tem essa camada de queratina. Por isso também que a gente percebe, né, que o nariz, a boca, etc., tem uma superfície totalmente diferente da nossa pele, é muito mais macia, mais úmida, enfim. Abaixo do tecido conjuntivo, né, que é a camada derme, existe uma camada chamada de hipoderme, que vai ser formada por tecido adiposo, que a gente vai ver logo em seguida. Mas, por muito tempo, ela foi, inclusive, considerada uma camada da pele humana, mas hoje em dia ela já não é mais classificada dessa forma. Porque, enfim, essa classificação caiu por desuso, porque não era exatamente conectada à pele, certo? Então, atualmente, a gente considera apenas que os tecidos que compõem a pele são o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, e também tem ali a camada córnea, né, que vai ser formada por queratina. Então, ela só vai ser composta por esses dois tecidos, certo? Aqui a gente tem uma representação aqui, não, da pele humana. Temos aqui, então, a epiderme, aqui essa partezinha mais acima aqui é a camada córnea, certo? Aqui seria a epiderme mesmo. E aqui tudo é a derme, que é onde você consegue perceber, tá vendo? Aqui tem vários vasos sanguíneos, temos também aqui onde vai descer aqui as glândulas e tudo mais. E aqui embaixo tem a hipoderme. Vamos lembrar que a hipoderme não participa da pele humana, certo? E aqui a gente tem outras representações também de lâminas histológicas, que aqui é da pele humana, como está escrito aqui. Aqui também temos o intestino e a traqueia. A traqueia é até interessante a gente perceber que tem até uns cíliozinhos aqui, mas enfim, isso aqui é mais para específicas mesmo. Agora passando para o tecido conjuntivo, né? Vamos falar então primeiramente do tecido conjuntivo propriamente dito. Sim, esse nome é meio estranho aí mesmo. Vamos falar do tecido conjuntivo de modo geral primeiro. Bom, esse tecido conjuntivo, então, ele vai ter como características, né? Ele vai ser sempre associado a essa função de ligação de tecidos, ou seja, conectar um tecido ao outro. Como a gente propriamente viu, que o tecido epitelial, geralmente ele vai ter esse tecido conjuntivo conectado a ele para poder nutri-lo, certo? Por isso ele também vai ser conhecido como nome de tecido conectivo. Por muito tempo ele teve esse nome também. Como suas características, então ele vai ter a presença de células espaçadas, então diferente do tecido epitelial, ele vai ter células que vão estar bem espaçadas, e por isso ele vai ter mais material intercelular. E esse material intercelular vai ser composto principalmente por fibras proteicas, tais como colágeno, elastina, etc. Por fim, ele vai ser um tecido que vai ser vascularizado. Como eu falei, ele vai ter a presença de vasos sanguíneos, que vai ser também responsável por enviar substâncias para o tecido epitelial. Dentre as suas 5 subdivisões, que a gente vai ver depois, né, agora falando sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, esse vai ter a função geral de nutrição, como eu falei, essa questão da pele. O tecido que vai estar ali conjuntivo em contato com a pele vai ser o tecido propriamente dito, né, que é o TCPD, que a gente abrevia. Vai ter também função de preenchimento e de ligação entre tecidos, que é mais ou menos tudo que a gente já viu. Ele vai ser presente na derme, como a gente acabou de ver, também vai estar nos tendões, que vai ser esse composto, né, que vai ligar o músculo ao osso, e também nos ligamentos, que vai ligar o osso ao osso, né, que a gente fala de osso à articulação, mas na verdade é osso ao osso. A principal célula que o compõe vai ser o fibroblasto, que vai ser responsável por produzir essas fibras proteicas, tá? Tais como o ácido hialurônico, que vai ter função de sustentação, o colágeno, que vai ter função de resistência, e a elastina, que vai ter função de elasticidade. Depois de um tempo, essas células que eram os fibroblastos vão envelhecer e vão transformar-se em fibrócitos. Aí a gente pensa aí até no próprio prefixo, né, de fibra vem de fibra, e o citos vem dessa célula, ócitos, na verdade, vem dessa célula mais velha. Então, a partir do momento em que os fibroblastos se transformam em fibrócitos, a gente vai ter o decaimento da eficiência dessa síntese de proteínas, mas ela ainda vai acontecer ali devagarinho. Passando agora então para o tecido adiposo, ele vai ser constituído principalmente dos adipócitos, que são células responsáveis por armazenar a gordura em forma de glicerídeo. As suas principais funções, então, vão ser de atuação como segunda reserva do organismo, né, que vamos lembrar que os lipídios, eles são a segunda reserva do organismo depois, energética, né, desculpa, depois do carboidrato. Também vai ter função de isolante térmico, pois vai evitar a saída do calor, né, do corpo, além da proteção contra impactos mecânicos, né, porque essa camada de gordura vai ajudar, quando, tipo, por exemplo, se a gente cair, etc., a proteger contra esses impactos. Essa gordura, então, ela pode se apresentar tanto como subcutânea, que vai ser aquela que vai estar, por exemplo, na hipoderme, aí a gente pede subcutânea, né, abaixo, e cutânea vem de pele, então é abaixo da pele, hipoderme, quanto uma gordura que é visceral, que vai ser aquela que vai estar entre os órgãos. Então, o nível lipídico, né, que a gente mede até em exames de sangue e tudo mais, ele vai ser influenciado principalmente por uma alimentação rica em ultraprocessados, por bebidas alcoólicas e pelo tabagismo também. Só que uma coisa que é interessante a gente pensar e a gente até falar aqui é que apesar de você aumentar o nível lipídico no nosso organismo, a gente pode até aumentar o volume de concentração de gordura nesses adipócitos. Ou seja, a quantidade de células de adipócitos, né, vão se manter a mesma. Então, por exemplo, se eu nasci, um exemplo hipotético, né, se eu nasci com 100 adipócitos, eu nunca vou
ganhar ou perder mais adipócitos. Até perder eu posso, né? Mas enfim, só se for uma coisa tipo uma lipo, alguma coisa desse tipo. Mas o adipócito ele vai sempre continuar ali com a mesma quantidade. O que vai variar é a quantidade de gordura que vai ter armazenada dentro de cada um desses adipócitos. Então eu posso ter um adipócito que está totalmente estourado ali de gordura, uma pessoa que provavelmente vai estar bem menos saudável, quanto um adipócito que vai estar ali com uma gordura, né, equilibrada, que provavelmente vai ser uma alimentação saudável e tudo mais. Por fim, é importante saber que esse tecido adiposo ele vai ser dividido entre o tecido adiposo unilocular, que vai ter também chamado de amarelo, né? Que vai ter apenas uma única gota de gordura no adipócito, ou seja, ele vai ter a gordura concentrada em um armazenamento apenas. E ele geralmente vai estar presente nessas células, vão estar presentes nos mamíferos, inclusive nós, seres humanos, né? E também vai ter o tecido multilocular, que também vai ser marrom, né? E que vai ser o contrário, ou seja, em vez de ter uma gota só de gordura, ele vai ter várias gotas de gordura, ou seja, vários armazenamentos separados de gordura pelo citoplasma do adipócito. E essa célula também multilocular, né? Ela vai ser capaz de produzir calor, porque ela vai ter uma enzima chamada de termogenina. E por isso ela vai estar geralmente, ela geralmente vai ser presente em animais hibernantes, porque eles precisam ali daquele calor mantido no corpo enquanto eles estão na hibernação. E também em recém-nascidos, porque tem poucos pelos, tem pouca proteção contra o frio. E conforme, né, nós humanos, inclusive, né, seres humanos recém-nascidos, mas conforme vão crescendo, essas células vão se transformando em uniloculares amarelos. Passando agora então para o tecido cartilaginoso, ele vai ser rico em colágeno e elastina, né, que vão ser aquelas fibras proteicas, e isso vai conferir ao mesmo tempo para ele uma resistência, né, do colágeno, quanto uma elasticidade da elastina. Com exceção dos tecidos conjuntivos, que lembra que eu falei que tecido conjuntivo é vascularizado, né? Ele vai ser o único tecido conjuntivo que vai ser avascular. E por isso ele vai ter um TCPD, né, um tecido propriamente dito, para poder nutri-lo. E ele vai se localizar numa região chamada de pericôndrio, que vai ser ao redor desse tecido. E que pericôndrio a gente lembra de periferia, né, que fica ao redor. Então o pericôndrio vai ser ao redor desse tecido, que vai ser um tecido TCPD, que vai nutrir esse tecido cartilaginoso. Por isso, esse tecido, quando você tem uma infecção nesse tecido cartilaginoso, tem um risco maior, né, de infecção e de piorar essa situação. Por quê? Se você não tem um tecido vascularizado, né, para poder chegar em medicamentos e curar essas infecções, ou até mesmo para os nossos linfócitos, né, que são as células de defesa do organismo, poderem chegar lá, é mais distante, é mais difícil, né? Eles precisam primeiro passar pelo TCPD para depois chegar no tecido cartilaginoso. Então é mais difícil de controlar infecções nesse tecido. As suas principais células vão ser os condroblastos, que vão ser responsáveis pela síntese de fibras proteicas, tais como colágeno e elastina, que vão ser encontrados na região pericondrial. E conforme envelhecem vão se tornar condrócitos, né, lembra aí do sufixo, e vão adentrar o tecido. Então eles vão meio que, vamos supor que eles vão estar, né, ali ao redor de uma bola, né, na superfície dela, e conforme eles vão envelhecendo, eles vão entrando naquela bolinha, né, eles vão entrando no tecido. Então eles começam na região pericondrial, que é aquela do TCPD, e vão adentrando para dentro mesmo do tecido cartilaginoso, né. E vão formar, isso é mais uma coisa mais de curiosidade, né, vão ter umas cápsulas em volta deles, porque eles vão ter agora um papel de estruturação, certo? Como funções gerais, então, a gente vai ter aqui a participação do crescimento de ossos longos, né, porque a calcificação da cartilagem, que vai estar presente nas bordas desses ossos, ou seja, a transformação dessa cartilagem em osso mesmo, vai ajudar para esse crescimento desses ossos. Também ele vai estar presente ali nas articulações, né, diminuindo o atrito entre os ossos, né, e também vai ser responsável por sustentar estruturas corporais, tais como nariz, orelha, coluna vertebral, né. Vamos lembrar que a coluna vertebral ela tem aqueles discos intervertebrais que vão ser compostos de cartilagem e eles vão servir como amortecedor para as nossas vértebras, né? Então, basicamente, ela vai ajudar a estruturar o corpo também, né, o organismo. Por fim, então, aqui da nossa videoaula de hoje, vamos falar então do tecido ósseo, que vai ser encontrado, eu acho que é meio óbvio, mas vai ser encontrado nos ossos do organismo. E aí, esse tecido ele vai ser composto tanto por uma parte orgânica, que vai ser composta por colágeno, que vai ser aquela que vai conceder resistência para esse tecido, quanto uma parte inorgânica, que vai ser composta por fosfato de cálcio, que vai conferir rigidez. Então, nesse sentido, né, juntando tanto a rigidez quanto a resistência, ele vai ter como função principal a sustentação do organismo, né? E é importante até a gente pensar, porque existem doenças que vão influenciar nesse tecido ósseo, certo? Então, por exemplo, quando eu falo que o colágeno vai conferir resistência para esse tecido, existe uma doença chamada doença de ossos de vidro, em que a produção de colágeno nos ossos não vai existir, basicamente. Então, esses ossos vão literalmente ficarem quebradiços, porque eles não vão ter colágeno, eles vão ter apenas o cálcio. Só que o cálcio sozinho, ele não dá resistência para o osso, ele dá só a rigidez. Só que se você bate, ele quebra. Por isso que o nome da doença é chamada de doença de ossos de vidro, é uma doença super difícil de ser tratada e tudo mais.
Além disso, por exemplo, a osteoporose não é exatamente o contrário da doença de ossos de vidro, porque você fica com o osso mole, mas a osteoporose também é uma doença que vai prejudicar ali, né, a produção de cálcio nesses ossos. Você vai começar a fazer vários poros nos ossos, certo? Vai deixar também esses ossos mais frágeis. Bom, as principais células do tecido ósseo vão ser os osteoblastos, que vão ser responsáveis pela síntese de colágeno e pela mineralização. Ou seja, eles vão, especificamente nessa mineralização, vão adicionar o minério, né, o sal mineral no caso, de cálcio, que é o Ca2+, que vai ser por um processo chamado de calcificação. Ou seja, os osteoblastos, então, resumindo aqui, eles vão tanto sintetizar colágeno, quanto também vão ser responsáveis pela síntese de cálcio, né, pela calcificação. Já os osteoclastos, aqui é meio difícil porque eu só mudo do B por C, né? Os osteoclastos são contrários, vão fazer o processo inverso, da desmineralização. Então, eles vão descalcificar o osso. E também tem uma terceira célula, que é os osteócitos, que vão ser células envelhecidas, né? Que é uma lembrada do sufixo de novo ócitos, que vão ser apenas uma função estrutural novamente. É importante, então, a gente entender esses osteoclastos e osteoblastos um pouco melhor, porque vão ser eles que vão ser responsáveis para poder atingir a chamada de homeostase calcêmica, ou seja, para que você tenha o mesmo nível de cálcio, mesmo nível, ou no caso equilibrado, né, tanto no sangue quanto dentro dos ossos no organismo. Então aqui, acho que nessa imagem vai ser um pouquinho mais fácil de explicar para vocês. Basicamente, o que vai ser a homeostase calcêmica? A gente vai ter aqui, como eu expliquei, né, o osteoblasto ele vai ser responsável pela calcificação do osso, né, ou seja, por produzir cálcio para o osso. Enquanto o osteoclasto vai ser responsável pela descalcificação, né. Então o que vai acontecer? Esse osteoblasto ele vai ser ativado por um hormônio chamado de calcitonina, que vai ser produzido pela glândula tireoide. Quando ele for ativado, ele vai induzir essa mineralização óssea, ou seja, essa produção de cálcio no osso. E isso vai estimular a hipocalcemia. Por quê? Se você está transportando cálcio para o osso, você está tirando cálcio do sangue. Então, o sangue vai estar com uma hipocalcemia. O que é hipo? Né? Baixa. Então, hipocalcemia, baixo nível de cálcio no sangue. Beleza? Quando você está com um nível baixo de cálcio no sangue, alguma coisa vai ter que atuar ali no seu corpo para que você volte a ter um nível mais alto de cálcio no sangue. O que vai acontecer então? Você vai ter a ativação do osteoclasto pelo hormônio chamado de paratormônio produzido pela paratireoide, que vai ser responsável pela desmineralização desse osso, ou seja, descalcifica esse osso para poder botar agora cálcio no sangue de volta. E aí isso vai estimular a hipercalcemia, ou seja, o aumento de cálcio no sangue. Agora, você percebe que vai sempre ficar estimulando a hipocalcemia, depois a hipercalcemia, depois a hipocalcemia, e você vai ficar nesse ciclo infinito. Então, por isso que a gente também fala que a homeostase calcêmica pode ser esse ciclo do cálcio, né, no osso, né? Como é que ele vai ser transportado do osso para o sangue a todo momento. Porque o nosso corpo, ele sempre vai querer trabalhar de modo que a gente tenha um equilíbrio. Então, a gente tem que ter um equilíbrio de nível de cálcio, tanto no sangue, quanto nos nossos ossos. Então, por isso que a gente vai ficar toda hora, né, tentando trabalhar para conseguir atingir essa homeostase. Por isso que vai ter o osteoblasto e o osteoclasto funcionando, né, nas suas respectivas necessidades, né, para que atinja esse equilíbrio final. Bom, para finalizar então aqui, para destacar as funções, né, primordiais do tecido conjuntivo ósseo, a gente tem aqui, é mais óbvio, né, que é a sustentação e a locomoção corporal, né, justamente por formar dos ossos. Também temos a proteção de órgãos vitais, por exemplo, o cérebro ele vai ser protegido pelo crânio, o coração é protegido pela caixa torácica, assim por diante. Também ele atua como reserva de cálcio do organismo, né, justamente porque tem essa questão da calcificação, etc. E também ele vai ser responsável por abrigar a medula óssea vermelha, que vai ser rica em tecido hematopoético, e a medula óssea amarela, que vai ser rica em tecido adiposo. Isso vai compor a parte interna do osso. A diferenciação entre essas duas medulas ósseas, né, da vermelha para a amarela, vai ser principalmente pela sua função, né? Além da sua composição histológica e da sua cor, né? Enfim, principalmente pela sua função. A vermelha vai ser responsável pela síntese de sangue no organismo. A gente vai estudar isso mais à frente quando a gente for ver o tecido hematopoético. Mas o tecido hematopoético vai ser justamente relacionado ele também ao tecido sanguíneo. Então, a medula óssea vermelha, por ser composta de tecido hematopoético, vai ser responsável também pela síntese de sangue no organismo. No início da vida, e à medida que a gente vai envelhecendo, vai ter uma maior infiltração do tecido adiposo, que vai estar ali ao redor, para dentro desse osso. E aí que nossa medula óssea ela vai começar a amarelar. Então ela vai começar a adquirir a função de reserva energética do corpo, porque a gente pode pensar, né, que a gordura também tem essa função de reserva energética. Então, para sintetizar aqui as coisas, a gente tem a medula óssea vermelha, que é composta por sistema hematopoético, produz sangue, certo?
e ao longo da vida ela vai se transformando em medula óssea amarela, né, formada por tecido adiposo, que vai ter basicamente a função de reserva energética do organismo. Bom, gente, para finalizar a aula aqui, então, eu vou só mostrar para vocês como é que aparenta, né, cada um dos tecidos conjuntivos que a gente acabou de ver. Aqui a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente percebe aqui, então, a presença dos fibrócitos e dos fibroblastos. Aqui a gente vai ter, então, o tecido conjuntivo adiposo, que a gente percebe que cada uma dessas delimitações aqui vão ser um adipócito, né, que vão ser armazenando a gordura, certo? Aqui temos, então, o tecido conjuntivo cartilaginoso, que é exatamente como eu falei. Temos aqui a região central, que vai ser o tecido cartilaginoso propriamente dito, né? Só que aqui a gente vai ter a região pericondrial, que é esse cantinho aqui, que vai ser composto por TCPD, certo? Aqui, então, a gente vai ter os condroblastos, né? E conforme eles vão envelhecendo, eles vão adentrando aqui como condrócitos. E você percebe que tem aquele cápsulazinha que eu falei e vai ter a função de estruturação. Aqui, então, a gente tem o tecido conjuntivo ósseo, que a gente percebe que é a composição dele, com justamente os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos, certo? Aqui eu tenho até o tecido conjuntivo sanguíneo, mas a gente não viu, fica pra próxima essa daqui. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que eu vou tentar responder a todo mundo. Valeu, galerinha!